Vamos lá. Nesse vídeo eu quero te falar sobre o hábito atômico dos bilionários. Você não precisa fazer isso pra sempre. Só testa isso por 24 horas e você vai ver no mutante que você vai se transformar. Eu comecei a fazer isso na minha vida, cara, e a minha vida simplesmente mudou da água pro vinho. Você não é obrigado a assistir esse vídeo, mas se você assistir até o final, cara, você vai ter outra vida a partir de agora. O hábito atômico dos bilionários. E esse hábito, ele é composto de alguns passozinhos que você vai começar a fazer a partir de agora. O que é isso? Todo bilionário, não acredita em mim, vai estudar pra você ver. Todo bilionário, quando você começa a analisar as biografias e as biografias dos caras mais fodas do mundo, de sucesso, você começa a perceber que todos eles possuem um ritual matinal. E no que consiste o ritual matinal? Thiago, o que é um ritual matinal? Pensa o seguinte, o nosso corpo, ele é uma verdadeira máquina. E o nosso cérebro, ele é um verdadeiro computador. Você que tem um computador aí, não tem quando você, por exemplo, liga o Windows, você liga o computador, ele não passa por aquele processo lá que passa pela tela X, isso, passa por um monte de tela. E aí ele inicializa, e depois que ele inicializa, aí começa a aparecer os aplicativozinhos na tela ali, não sei o que, papapá, e depois ele inicia. Isso quer dizer o quê? Quando os caras construíram o computador, eles perceberam a maneira perfeita para usar ele. Então, para você começar a usar o computador, ele precisa ligar de um jeito perfeito e ligar dessa maneira todas as vezes igual. Senão vai dar problema. E senão senão o tempo de vida dele vai ser menor do seu computador. E também o que pode acontecer? Você não vai conseguir usar toda a capacidade do computador. Pra você ter uma ideia, não tem quando você tá com o seu computador lá e você desliga ele do nada? Quando você desliga, puxa da tomada e você inicia ele de novo, ele fala assim: esse computador foi desligado subitamente ou de maneira incorreta. E ele fala que tem alguns reparos, algumas coisas que precisa fazer. Você precisa ter um ritual para inicializar o seu computador. A grande diferença é que se você respeitar isso, você pode se transformar numa pessoa rica e bem-sucedida. Analisando o ritual de dezenas de caras fodas que eu gosto pra caramba e de caras assim que tem um resultado supremo, caras até que já morreram, que fizeram história, eu comecei a analisar a rotina desses caras, lendo livros, lendo documentários e fazendo várias coisas, e eu acabei pegando o ritual deles e criando o meu próprio ritual. E eu quero compartilhar esse ritual com você agora, e só testa ele por 24 horas. É sério. Primeira coisa que eu faço, todos os dias eu acordo 4h30 da manhã. E por que eu acordo 4h30 da manhã? Eu sempre acordava às 5 da manhã, porque eu acredito que quando a gente acorda às 5, primeiramente, eu tenho o costume de dizer o seguinte: o pôr do sol é para todos, mas o amanhecer é só para os fortes. Aqueles que acordam mais cedo, além de ter uma clareza mental muito maior, eles têm também toda a paz da manhã, porque não tem ninguém incomodando eles, e acordando mais cedo, você também tem mais tempo útil para trabalhar e se dedicar do que as outras pessoas. Então, a médio e longo prazo, quando colocar na balança a quantidade de horas de esforço dedicadas, você vai ter muito mais do que as outras pessoas, e isso vai fazer com que você o quê? Tenha uma distância em relação a outras pessoas, ou seja, você vai ter muito mais sucesso que elas. E é por isso que todos os dias eu acordo não às 5, mas 4h30 da manhã. Por quê? Porque 5 horas da manhã eu tenho encontro marcado com as pessoas que não querem ter a mesma vida de sempre, mas querem de uma vez por todas ter uma nova vida. Esse projeto começa o quê? Todos os dias às 5 horas da manhã, de segunda a sexta, aqui no YouTube, chamado Apollo 20. É muito foda, cara. O Apollo 20 são lives que eu faço aqui no YouTube, que elas duram mais ou menos 40 minutos. Eu posso dizer que é uma espécie de mentoria que eu dou gratuita para as pessoas que me seguem e estão dispostas a acordar às 5 horas da manhã. Uma coisa, isso não é para todo mundo, eu não tô falando que você é obrigado a fazer isso, entendeu? Mas se você quiser tomar um novo rumo na sua vida e ter alguém para poder te ajudar e ter um amigo do seu lado, conta comigo, é só acordar às 5 horas da manhã e colar com a gente no Apollo 20. Vai ser uma revolução. Por que o ritual matinal ele funciona tanto e ele é tão bom? Por alguns motivos. Número 1, o ritual matinal, ele garante que você mantenha a conexão com as 3 coisas que podem te fazer ter sucesso. Quais são essas 3 coisas? Primeira coisa, você faz uma conexão com Deus. Então você se conecta com a maior força criadora do universo. E eu faço isso todos os dias. Eu fecho meus olhos, eu oro, eu agradeço a Deus. Quando eu posso, eu leio a Bíblia, eu leio alguma coisa que me faz me conectar mais com Deus.
o que faz você se conectar mais com essa força poderosa? Você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. E se você não acredita em Deus, pensa aí, sei lá, qual que é a coisa que você acredita que criou o universo e tudo mais, beleza. De manhã é só você se conectar com essa força. Você fecha seus olhos, você faz sua oração, você conversa com Deus. Eu faço isso, eu fecho meus olhos, eu converso com Deus, eu agradeço pelas coisas, eu falo com Ele, eu falo sobre as coisas que estão acontecendo, peço sabedoria, então me conecto com a força criadora do universo. Porque pensa o seguinte, cara, é a mesma coisa se você tivesse um eletrodoméstico. E esse eletrodoméstico, ele precisa de energia para ele poder funcionar. E quando eu acordo todo santo dia, para eu acordar energizado, eu coloco o quê? Esse aparelho aqui, essa máquina, eu ligo essa máquina na tomada para buscar energia. E eu vou conectar ela com as 3 maiores forças. A primeira maior força, Deus. A segunda, eu mesmo, me conecto comigo mesmo. E a terceira, a gente vai se conectar com as maiores mentes que já pisaram no planeta Terra. Depois de eu conectar com Deus, eu preciso me conectar comigo mesmo. Para eu me conectar comigo mesmo, a próxima coisa que eu faço é exercício físico. E por que eu faço exercício físico todo santo dia? Quando a gente faz exercício físico, a gente libera endorfina, que é um hormônio que libera o que faz a gente ficar alegre, feliz. Por que eu vou deixar de liberar esse hormônio que vai me fazer ficar feliz o dia inteiro? Pode ver, pessoas que são depressivas, elas não têm essas substâncias correndo no corpo delas, elas precisam tomar essas coisas de forma sintética, tomar comprimidos que vão fazer elas sentir isso. Então, você quer ser feliz durante o seu dia inteiro? É só você o quê? Fazer exercícios. Isso vai te dar uma motivação, uma energia, um gás e uma alegria adicional. Então, por que eu não faço exercício de noite? Porque toda vez que eu faço exercício físico, esse coquetel de endorfina corre pelo meu corpo. Agora, por que eu vou querer esse coquetel de endorfina correndo pelo meu corpo de noite? É melhor que isso corra pelo meu corpo durante o dia todo. E é por isso que sempre de manhãzinha eu faço exercício. Lá, vou fazer uma academia agora. Aqui é aqui em casa, ó. Aqui em casa. Não sei se vocês já viram esse vídeo da casa nova. Se você não viu o vídeo da casa nova, vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição pra você poder ver. Agora a gente vai começar. Que horas são agora? Agora são 7h13. Acabei de sair do tênis. Aí fazer um treino aqui rapidão até as 8 e aí... Depois de liberar endorfina, o que eu vou querer agora? Eu quero mais substâncias que vão me fazer ficar feliz. E aí o que eu faço? Eu faço o meu caderno da gratidão. E aqui eu vou escrever todas as coisas pelas quais eu sou grato. Então não esquece. Mas se a quarentena já acabou, você pode comprar na livraria ou você pode comprar aí pela internet. Então não se esqueça. Compre um caderno da gratidão, um caderno legal que você vai ter prazer de escrever nele todo dia, toda manhã. Você vai escrever todas as coisas pelas quais você é grato. Tipo, quais são as coisas que você não gostaria de acordar amanhã e essas coisas não estarem mais na sua vida? Então agradece pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu carro. Pode ser velho, mas você gostaria que ele fosse roubado? Não. Então, agradece. Porque quando a gente agradece, a gente simplesmente aumenta a nossa gratidão. Quando a gente aumenta a nossa gratidão, a gente libera o quê? Serotonina. E é um hormônio que faz a gente se sentir feliz. Só pra você ter uma ideia, quando você tem falta de serotonina, o que acontece? Você começa a ficar depressivo. Pessoas que têm uma insatisfação com o passado, essas pessoas, elas o quê? Elas não começam a liberar mais serotonina. Qual é o remédio que normalmente os depressivos tomam? Eles tomam serotonina, remedinho que vai fazer eles ter serotonina. Ou seja, você não quer ter depressão? Simplesmente agradece todos os dias pelas coisas boas e ruins que acontecem na sua vida e assim você consegue perceber o quanto a sua vida é foda. A felicidade não consiste no quanto a gente tem e nas coisas incríveis que acontecem com a gente, mas sim na maneira como a gente enxerga as coisas que acontecem e as coisas que a gente tem. E por último, a leitura. A gente precisa se conectar primeiramente com Deus, certo? Que é a força criadora do universo. Se eu posso escolher ter uma mentoria com Deus, por que não escolher ter uma mentoria com Deus? Ou seja, eu tenho o criador do universo me guiando o tempo inteiro. E eu tô conectado com essa força. Depois eu me conecto comigo, através de todas essas coisas que eu falei pra vocês. E por último, eu vou me conectar com o quê? Com as maiores mentes do mundo, através da leitura. E não necessariamente precisa ser só leitura. Pode ser leitura, pode ser ouvir um podcast, pode ser você ouvir um audiobook, pode ser você fazer um treinamento, não tem problema, mas você precisa se conectar com as maiores mentes do mundo, aprendendo, extraindo conhecimento, porque, como eu tenho o costume de dizer, conhecimento gera pensamento, pensamento gera sentimento, sentimento geram novas ações, ações geram o quê? Hábitos, e hábitos geram resultados. Se eu mudo o que eu coloco na minha cabeça, na ponta dessa esteira tem o quê? O resultado. Você quer ter resultados diferentes, é só continuar colocando conhecimento diferente na sua cabeça. Se você quer ter resultados sobre finanças,
leia sobre finanças e automaticamente você vai ter resultados. Você quer ter resultados sobre emagrecimento, você, independente da área da sua vida. E é por isso que todo dia eu separo um tempo pra isso. Por que a nossa vida começa a cagar e ir pro brejo? Porque a gente simplesmente começa a esquecer as coisas que dão resultado. É impossível você repetir algo todos os dias e não ficar bom nisso. Pra você garantir que todos os seus dias vão ser fodas, você precisa repetir o que garante que você vai ser foda todo santo dia. E não só isso. Como você faz isso todos os dias, isso se transforma num hábito e você começa a colher os resultados disso. Lembra que eu falei? Se você repetir uma coisa todos os dias, você vai ficar bom nisso. Se você não tiver um ritual matinal foda, bom, que te coloca num estado top, você simplesmente vai desenvolver um ritual matinal ruim. Uma sequência de escolhas boas, a gente tem costume de chamar do quê? De sucesso. Uma sequência de escolhas ruins, a gente chama do quê? De fracasso. Então você tem a oportunidade de começar a fazer boas escolhas desde o começo do seu dia. Quando você começa o seu dia com disciplina, fazendo boas escolhas, escolhendo o que é certo, colocando conhecimento, sabe? Se preocupando com o seu corpo, dificilmente você vai fazer coisas que vão te prejudicar e você vai investir seu tempo em coisas que não vão te dar resultado. Se você começa o dia fazendo boas escolhas, a probabilidade de você terminar o seu dia mantendo essas boas escolhas é muito grande. E é por isso que a gente sempre tem um ritual matinal. E por que eu falei pra você fazer isso só por 24 horas? Você não precisa fazer isso amanhã. Você só precisa fazer isso quando? Hoje. Porque amanhã vai ser um novo hoje. Nunca se preocupa com amanhã. Nunca se preocupa com o que passou. Só se preocupa com o hoje. Você não precisa ser bom pra sempre. Você só precisa fazer isso hoje. E lembrando disso e mantendo isso sempre no hoje, você vai fazer isso pra sempre. Ou seja, é impossível você não ser uma pessoa de sucesso.